neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja no meio do povo e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para minha casa, nós serviremos ao Senhor. Seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, seguro em minha mão, Jesus. Seguro em minha mão, Jesus. Seguro em minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Seguro em minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina azul eu vou, levando a minha cruz, seguro em minha mão, Jesus. Seguro em minha mão, Jesus. Seguro em minha mão, Jesus. Vem me acudir, não me deixes cair. Seguro em minha mão, Jesus.
soturna da prova chegar, faz o hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz, segura em minha mão, Jesus, segura em minha mão, Jesus, segura em minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair, segura em minha mão, Jesus, segura em minha mão, Jesus, segura em minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair, segura em minha mão, Jesus. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja no meio do povo e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para minha casa nós serviremos ao Senhor. O profeta de Deus está pondo esta ênfase numa grande mensagem pregada por ele, cujo título é Possuindo as Portas do Inimigo. Usando essa memorável frase de Josué: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ouvintes, esta confiança de falar por si e por sua casa vai além dos limites naturais. Quando São Paulo e Silas, o irmão amado, cantavam na cadeia, chicoteados, o carcereiro, ao ver aquele poder tremendo de Deus naquele cárcere, que se tornou em um templo muito mais poderoso, muito mais importante do que a sinagoga, cujo pastor era o sumo pontífice Caifás. Uma cadeia se tornar em um templo mais importante do que a mais importante catedral da cidade. Preste bem atenção. Ou seja, do Estado, ou seja, da nação, do país. O carcereiro, movido por aquele temor de Deus,
perguntou a São Paulo, e São Paulo lhe deu uma resposta que, na verdade, ia além daquilo que ele estava experimentando sozinho. A sua casa não estava ali. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Ora, eu quero repetir, isso é bom para ficar gravado. Uma declaração como esta de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vai além dos seus limites naturais. Agora, o profeta de Deus está falando exatamente de uma experiência do cristão, do líder convocado por Deus, do Filho de Deus, do membro real e verdadeiro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ficar sozinho. Ficar sozinho parece que cai mais dentro dos seus próprios limites do que dizer eu e minha mulher, eu e meu marido, eu e meus filhos, eu e minha casa. Ficar sozinho significa responder pelos seus próprios atos, ser beneficiado de uma forma individual, pessoal. Ficar sozinho significa responder pelos seus próprios atos, unicamente, e não responder por casa, não responder por mulher, não responder por filho, não responder por ninguém mais. Houve uma ordem de salvamento, uma ordem salvífica, portanto, no caso de Ló, em seu êxodo, em sua saída de emergência da cidade de Sodoma. Mas é que ninguém olhasse para trás. Ló pôde dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu não acredito definitivamente que a mulher de Ló tenha sido uma mulher pervertida, uma mulher mundana, de vestes sumárias, ou seja, uma sodomita. Não. Ló, até ali, naturalmente, tinha sua casa dentro deste quadro. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Por fim, ela olhou para trás. Se tornou uma estátua de sal. E Jesus Cristo, no seu sermão profético, nas suas advertências proféticas em relação ao fim, dando exatamente Sodoma e Gomorra como sinal, os dias de Ló, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Isto é, esta mulher que viveu tanto tempo de uma forma tão digna, tão decente, tão bonita, tão salva, mas depois de fora, depois de estar salva do fogo de Sodoma, ainda cai sob um juízo tremendo, de se transformar em uma estátua de sal, de uma coisa inerte, sem vida própria. Mas não ficou somente nisso. Ló teria que ficar sozinho. As suas duas filhas, vivendo em Sodoma e Gomorra, naturalmente eram criticadas, porque já sendo moças, ainda eram virgens.
E quando aqueles dois anjos chegaram ali, na casa de Ló, os homossexuais de Sodoma, os sodomitas, portanto, os sodomitas não quiseram as duas virgens. Eles queriam os dois homens. Eles não queriam matá-los. Eles queriam ter experiências, novidades com eles, porquanto eram sodomitas. Pega o seu dicionário em casa e leia o que significa sodomismo. E você vai concluir que eu estou te falando uma verdade incontestável. Mesmo que venham surgir novos dicionários, trocando sentidos de determinadas palavras, porque agora, reticência, você já sabe o que se quer dizer. Eu e minha casa temos servido ao Senhor. O Ló podia dizer, eu e minhas filhas agora vamos continuar nesta jornada servindo ao Senhor. A mulher me deu essa grande surpresa, ficou para trás, não sei o que foi feito dela, porque ele não olhou para trás por causa da mulher. A tendência natural seria as filhas e o marido olharem e virem o socorro dela. O que havia acontecido com ela? Mas o certo é que não ficaram parados ali. Mais na frente, as suas filhas levaram-no a cometer sodomismo, perversão, incesto, embriagaram os pais por causa da solicitude, o medo de ficarem sem casar, de não terem filhos, de ficarem solteironas. Muita gente faz isso, faz uma loucura, se precipita, se joga num buraco sem fundo. Embriagaram o próprio pai e cometeram tão grande incesto. Tiveram filhos com o próprio pai, que foram duas denominações malignas, terríveis, tipificando todas as demais de hoje. Os moabitas e amonitas. Pois bem, que mais tarde serviriam de tropeços na frente do povo de Deus, de Israel. Foi o que Ló trouxe de Sodoma e de Gomorra. Ao passo que Abraão, não. Abraão, no seu sentido, no sentido da expressão, dentro desse limite, ou ultrapassando todos os limites naturais, ele ficou só. Ele ficou sem a família em Ur. Ele não foi nenhuma festa de formatura de sua família lá em Ur. Foi uma coisa tremenda na vida de Abraão. Mas o caso foi completamente ao contrário. Se deu completamente ao contrário. Abraão nunca fez essa declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a sua vida declara isso de uma forma tão alta e tão clara, que é encabeçada por uma fé que é o modelo, que é o exemplo, que é a forma para a fé do arrebatamento. É a única fé que pode levar a igreja ao arrebatamento, porque é a fé na palavra, crendo no impossível. Nós vamos servir ao Senhor com um filho chamado Isaque. Depois de Isaque, Abraão ainda gerou 6 filhos. Ele teve 8 filhos, portanto, Ismael, Isaque e mais 6 filhos. Aí então o profeta, falando disso, dessa experiência de ficar só, possuindo as portas do inimigo, ele chega ao extremo de dizer, olha, da maneira que esta mensagem é chamada, como disse São Paulo, de heresia, de seita,
mas eu adoro é ao Deus de nossos pais. Ela não pode ser uma heresia. Eles diziam que aquele Jesus que Paulo pregava era um defunto e que Paulo tinha uma seita e que era, portanto, uma heresia. Heresia em relação à religião que eles tinham. A mensagem é uma heresia em relação a esse sodomismo evangélico de hoje. Não resta dúvida, se houve um Abraão, se houve um Ló na Bíblia Sagrada, é porque haveria esse real daquele tipo, exatamente nos últimos tempos, quando essa Sara ressequida, acabada, será transformada para dar à luz ao filho. E ele continua dizendo, embora sejam mexeriqueiros, os que vêm à igreja, conversadeiras, difamadores, mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas e tudo que entra na igreja, porquanto ela tem as portas abertas, e no meio do povo, e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A única aplicação que nós temos para ter uma saída nesse instante é esta, que essa casa é o nosso próprio corpo. É uma aplicação. Mas ao pé da letra, Josué queria dizer exatamente o que ele estava falando. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, e eu e minha casa serviremos o Senhor, embora alguém receba oração e não fique bom, morra no outro dia, aquilo não tem nada a ver com isto, eu continuarei orando pelos doentes, pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos não me impedirão de servir ao Senhor. A minha carne em chagas não me impedirá de servir ao Senhor. Os homens não são infalíveis. Vocês têm que saber disso. Mas Deus não é infalível. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, ele cometerá erro. Mesmo não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto, para que então ele possa afastar a sua fé do homem e mostrar em quem você tem crido, porquanto nossa fé não está baseada em homem algum, se é que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Não olhe para trás. Sigamos em frente. Essa recomendação não foi dada a Abraão nem a Sara. Não olhe para trás. Então essa não é a mensagem para a noiva. Essa é a mensagem para os filhos de Ló, sobrinhos de Abraão. Deus te abençoou? Deus me abençoou. Me abençoou muito. Estou alegre por te ver. Estou alegre por poder te falar. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réu pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Suou sangue no alto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia sobre a morte, com Ele serei. Num corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos ele foi sepultado, meu mestre amado, e uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado.